Existe um poder operando dentro de você agora, enquanto você respira, enquanto escuta estas palavras, enquanto sua mente acompanha este raciocínio. Esse poder não faz barulho, não chama atenção, não precisa ser anunciado, mas ele governa silenciosamente os seus resultados, as suas decisões, os seus sentimentos e, com o tempo, o seu destino inteiro. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber isso. E não porque esse poder esteja escondido, mas porque ele é simples demais para uma mente condicionada a procurar respostas externas. Hoje, você começa a enxergar o que sempre esteve operando por trás da sua realidade. Antes de continuar, faça algo simples. Se este conteúdo começa a fazer sentido para você, inscreva-se no canal e permaneça até o final. Não por hábito, mas porque o que você vai ouvir aqui não funciona em fragmentos. Funciona em sequência, funciona em profundidade, funciona quando a mente permanece aberta. Agora continue ouvindo. Existe uma lei operando na mente humana que não depende de crença, religião ou cultura. Ela age tanto no sábio quanto no ignorante, no confiante e no inseguro, no próspero e no que luta para sobreviver. Essa lei é simples. Aquilo que é aceito repetidamente pela mente interior tende a se manifestar como experiência. Observe com atenção. Não estamos falando de desejo, nem de esperança, nem de pensamento ocasional. Estamos falando de aceitação interna. Você pode até dizer conscientemente que quer prosperar, mas se, em silêncio, sua mente interior aceita a escassez como normal, é ela que dará o comando final. A mente interior não discute, ela executa. Talvez você conheça pessoas que se esforçam muito, trabalham duro, tentam constantemente e ainda assim vivem repetindo os mesmos ciclos. E talvez você conheça outras que parecem avançar com menos luta, menos desgaste, menos resistência. A diferença não está na sorte, nem na inteligência, nem no acaso. Está no estado mental habitual que essas pessoas alimentam sem perceber. A mente interior aprende por repetição emocional. Ela aprende pelo que você sente como verdadeiro, não pelo que você diz que acredita. E aqui surge um ponto crucial. Sentimento sustentado é ordem. Você pode enganar pessoas, pode enganar sistemas, pode até enganar a si mesmo por um tempo, mas não pode enganar o sentimento que você carrega quando ninguém está olhando. Esse sentimento de merecimento ou não, de segurança ou medo, de expectativa positiva ou resignação, é o idioma que a mente interior entende. Ela não reage a palavras vazias. Ela reage àquilo que se tornou familiar dentro de você. Se em algum momento você sentir que esta mensagem descreve algo que você nunca conseguiu explicar, deixe um comentário simples depois. Isso fez sentido. Esse ato parece pequeno, mas ele reforça a atenção. E a atenção é o primeiro passo da transformação mental. Nenhum padrão mental nasce pronto, ele é construído. Toda vez que você reage da mesma forma, interpreta situações de maneira semelhante, repete internamente o mesmo diálogo silencioso, você está treinando a mente interior. Ela não julga, ela não questiona, ela apenas aprende. Com o tempo, aquilo que foi repetido deixa de ser pensamento e passa a ser estado. E estados mentais geram comportamentos automáticos, decisões previsíveis e resultados recorrentes. O maior erro não é pensar negativamente de vez em quando. Isso é humano. O erro é habitar pensamentos que diminuem você sem perceber que está fazendo isso. Habitar é permanecer, é normalizar, é aceitar como eu sou assim. Quando alguém diz "minha vida sempre foi assim", ela não está descrevendo o passado, ela está programando o futuro. A transformação real não começa tentando mudar o mundo externo. Ela começa quando você percebe o que vem aceitando internamente sem questionar. Perceber não exige luta,
Não exige esforço, exige presença. E presença cria espaço. Espaço entre o estímulo e a reação. Espaço entre o pensamento e a identificação. Espaço onde uma nova escolha se torna possível. Se você está acompanhando até aqui, permaneça comigo. O que vem a seguir aprofunda ainda mais e conecta esse entendimento com a forma como sua mente responde à fé, à expectativa e às imagens que você mantém em silêncio. Não avance rápido. Absorva. A mente interior não é reprogramada no caos. Ela responde melhor ao silêncio, à repetição calma, à ideia sentida como possível. Por isso, estados de relaxamento, reflexão ou escuta profunda são momentos poderosos. Não porque algo mágico acontece, mas porque a resistência diminui. E quando a resistência cai, novas ideias encontram solo fértil. Você não precisa forçar mudança. Você precisa mudar o que aceita como verdade dentro de si. Nos próximos momentos desta jornada, vamos aprofundar como a fé silenciosa, a expectativa interna e a repetição correta agem diretamente sobre esse poder que já opera em você. Nada aqui é místico, nada é aleatório. Tudo segue lei. E quando a lei é compreendida, ela deixa de ser mistério e passa a ser ferramenta. Se este conteúdo já está abrindo algo em você, mantenha-se aqui no canal. O próximo aprofundamento transforma entendimento em prática. E prática consistente muda resultados. Respire. E continue ouvindo quando estiver pronto. Existe um momento específico em que a mente deixa de apenas ouvir e começa a aceitar. Esse momento não acontece pela força, nem pela insistência, nem pela repetição vazia. Ele acontece quando algo é sentido como possível. A mente interior não pergunta se algo é lógico. Ela pergunta apenas se aquilo pode ser verdade para você. E aqui entra um dos pontos mais mal compreendidos sobre fé, expectativa e poder mental. Fé não é acreditar contra as evidências. Fé é aceitar internamente antes que as evidências apareçam. Não se trata de negar a realidade atual, mas de não permitir que ela seja a autoridade final sobre o que é possível. A mente exterior analisa. A mente interior aceita, e tudo aquilo que é aceito com calma, repetição e naturalidade passa a atuar como uma instrução silenciosa. Por isso, pessoas que transformam suas vidas não parecem estar em guerra consigo mesmas. Elas não brigam com a mente, elas não se forçam a acreditar. Elas permitem uma nova ideia entrar. Permitem um novo sentimento ser considerado. Permitem um novo estado mental se tornar familiar. Familiaridade é a porta da manifestação. A mente interior trabalha com aquilo que é habitual. Ela reproduz o que é conhecido. Ela sustenta o que foi praticado internamente. Se o medo é familiar, ela produz situações onde o medo parece justificado. Se a expectativa positiva se torna familiar, ela organiza decisões, percepções e oportunidades alinhadas com esse estado. Não por magia, mas por coerência interna. O ser humano não vive à altura do que deseja, vive à altura do que espera. Expectativa não é pensamento. Expectativa é clima interno. É o tom emocional silencioso que acompanha suas ações, suas decisões e até seus silêncios. Duas pessoas podem dizer a mesma frase, mas a mente interior responde ao sentimento por trás das palavras. Quando alguém diz, vai dar certo, com tensão, a mente interior escuta dúvida. Quando alguém diz a mesma frase com calma, sem esforço, como algo natural, a mente interior aceita como direção. Por isso, tentar convencer a si mesmo raramente funciona. Convencimento gera resistência. Permissão gera alinhamento. Aqui está uma verdade silenciosa. A mente interior muda quando a luta termina. Enquanto você tenta forçar uma nova identidade,
uma parte de você resiste. Quando você apenas observa e permite um novo conceito existir, a resistência se dissolve. É assim que estados mentais são substituídos, não combatidos. Você não apaga um padrão antigo, brigando com ele. Você o enfraquece criando um novo, mais confortável, mais coerente, mais calmo. A mente interior sempre escolhe o caminho de menor conflito. Por isso, afirmações repetidas sem sentimento geram pouco efeito. Mas uma ideia simples, sentida como possível, repetida em estado de relaxamento, reorganiza estruturas internas profundas. Não subestime o poder de um pensamento suave, aceito sem resistência. Ele trabalha enquanto você dorme. Ele influencia decisões que parecem racionais. Ele muda a forma como você percebe oportunidades. Aos poucos, você começa a agir diferente sem perceber que mudou. E quando percebe, o ambiente já respondeu. Se isso está fazendo sentido, permaneça aqui. O que vem a seguir aprofunda ainda mais como imagens mentais silenciosas moldam sentimentos, e sentimentos moldam resultados. Não é visualização forçada, não é imaginação fantasiosa, é alinhamento interno. A mente interior responde melhor a cenas simples, naturais, curtas, sentidas como normais. Não grandes eventos, mas pequenos momentos internos, carregados de significado emocional. Um sentimento de alívio, uma sensação de segurança, uma percepção silenciosa de isso é possível para mim. Essas são as imagens que moldam o futuro. Porque o futuro não é criado por esforço, mas por coerência. E coerência começa dentro. Continue ouvindo. Em algum ponto da jornada interior, algo muda silenciosamente. Não é um evento externo, não é uma conquista visível, é uma mudança de identidade interna. Identidade não é quem você diz que é quem você se permite ser quando ninguém está observando. É o papel que você assume internamente diante da vida, dos desafios, das oportunidades e até dos próprios pensamentos. Enquanto alguém se vê como alguém que luta, a vida responde com resistência. Enquanto alguém se vê como alguém que aprende, a vida responde com experiências. A mente interior não reage a desejos, ela reage à identidade aceita. Por isso, tentar mudar resultados sem mudar identidade gera frustração silenciosa. A identidade atua como um filtro. Ela define o que você percebe, o que você considera possível e o que você ignora automaticamente. Duas pessoas podem viver a mesma situação. Uma enxerga obstáculo, a outra enxerga instrução. Não porque a realidade seja diferente, mas porque a identidade é. A fé real começa aqui. Fé não como crença cega, mas como confiança silenciosa na própria capacidade de aprender, ajustar e avançar. Fé é o estado interno que diz, mesmo que eu ainda não veja, eu sei que posso lidar com isso. Esse estado muda tudo. Quando a fé deixa de ser algo que você tenta ter e passa a ser algo que você permite sentir, o corpo relaxa, a mente desacelera e a percepção se amplia. A mente interior entende relaxamento como segurança, e segurança abre espaço para novas respostas. Aqui acontece a verdadeira virada interna. Você para de perguntar, como eu faço isso dar certo? E começa a viver a pergunta, quem eu me torno enquanto aprendo? Essa mudança é sutil, mas profunda, porque quem você se torna define o que você sustenta. Sustentar não é insistir. Sustentar é permanecer calmo, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. A maioria das pessoas desiste não porque algo não funciona, mas porque a identidade antiga não suporta o tempo do processo. Quando a identidade muda, o tempo deixa de ser inimigo. Ele passa a ser aliado. A repetição correta nasce aqui. Não repetir palavras, mas repetir estados. Um estado de calma, um estado de confiança, um estado de abertura. Sempre que você retorna conscientemente a esse estado, você reforça uma nova identidade.
E identidade repetida se torna padrão. Padrão se torna comportamento. Comportamento se torna resultado. Não é força, não é pressão, é alinhamento. Se você está sentindo que algo aqui está reorganizando sua forma de ver, permaneça. O que vem a seguir integra tudo isso em uma visão clara, prática e aplicável ao dia a dia. Nada precisa ser acelerado, nada precisa ser forçado. Apenas continue ouvindo. Tudo o que foi dito até aqui converge para um único ponto. A sua vida exterior é a resposta natural ao estado que você sustenta por dentro. Não como punição, não como recompensa, mas como reflexo. Quando isso é compreendido, algo se acomoda internamente. A luta diminui, a comparação perde força, a ansiedade começa a ceder espaço. Você percebe que não precisa controlar tudo, precisa apenas cuidar do lugar interno de onde você reage. Esse lugar é onde as decisões nascem, é onde as palavras ganham tom, é onde as atitudes se formam antes de se tornarem ações. Quando esse centro está calmo, o mundo parece menos hostil. Não porque ele mudou, mas porque você mudou a forma de se relacionar com ele. Aqui está a integração final. Pensamentos iniciam processos. Sentimentos sustentam processos. Identidade consolida processos. Nada acontece isoladamente. Tudo funciona em conjunto. Quando você entende isso, para de buscar soluções mágicas e começa a construir coerência interna. Coerência não exige perfeição, exige constância. Não é sobre nunca duvidar, é sobre saber retornar ao estado correto quando a dúvida aparece. Retornar é poder. Sempre que você percebe que saiu do eixo e escolhe conscientemente voltar à calma, você reforça o novo padrão. Com o tempo, esse retorno se torna automático, e o automático constrói o destino. A vida responde não ao que você tenta, mas ao que você se tornou. Por isso, a prática mais poderosa é simples. Observe seus estados, não os julgue. Ajuste-os. Escolha conscientemente estados que geram clareza, não estados que drenam energia. Com o tempo, essa escolha se torna natural. E o que é natural não exige esforço. Aqui não existe promessa exagerada. Existe entendimento profundo. Quem aplica isso não muda da noite para o dia, mas muda de direção. E mudar de direção muda tudo. Agora, leve isso com você. Não como teoria, mas como prática silenciosa. Sempre que possível, volte ao centro, volte à calma, volte à clareza. É desse lugar que decisões corretas surgem. Se este conteúdo contribuiu para organizar algo dentro de você, permaneça aqui no canal. Inscreva-se, acompanhe os próximos conteúdos e retorne a este material sempre que sentir necessidade. O entendimento se aprofunda a cada escuta. E aquilo que é profundamente compreendido deixa de ser esforço e passa a ser estado. Respire e siga adiante com mais clareza do que quando chegou.